Faz assim. Você que está aqui nessa noite. Louva a Deus, agradece a Deus o privilégio de estar aqui nesse lugar. Logo que iniciou o louvor, eu falei, Senhor, obrigada, porque eu posso te adorar. Obrigada, porque eu posso sentir a tua presença. Quando eu estive em Cabo Verde, lá na África, eu sofri uma perseguição também. Apesar de eu parecer uma cabo-verdiana por causa da minha cor. Na época eu não estava loira, né? Meu cabelo era da cor dele mesmo. Na rua, as pessoas olhavam para mim, elas não se importavam, porque eu parecia com a cabo-verdiana. Mas aí, quando eu abri a boca, elas percebiam que eu não era de Cabo Verde, que eu era brasileira. E nós estávamos... Eu contei da igreja passada que nós estávamos ajudando, porque estava tendo uma síndrome de sarampo nesse local, em Cabo Verde. E nós estávamos ali como equipe missionária e nos colocaram para poder ajudar. E eu lembro que eu cheguei numa casa, já até contei que a criança ressuscitou, não é isso que eu vou falar. Mas a gente foi ali para abençoar uma pessoa, porque ela estava com sarampo, orar por ela, dar a medicação, que a gente foi ensinado a fazer isso, e não deixaram entrar, porque nós éramos cristãos. Em Cabo Verde, que é uma igreja, que é um país, né, um arquipélago que tem acesso ao cristianismo. E foi essa perseguição. E eu achei interessante isso, porque, amados, isso não nos impediu de fazer o que Deus quer. O feiticeiro do local falou, se vocês entrarem, vocês não vão sair daqui da mesma maneira, né? Eu falei assim, nós vamos entrar, porque nós vamos sair daqui como Deus quer que saiamos. E quando eu estava em Cabo Verde, fazendo a missão, existia uma menina de 12 anos, que ficou sabendo que eu estava lá. E essa menina... quando eu escrevia a carta e alguém respondia, eu sempre falava dessa menina que ficava querendo me conhecer como missionária, que tinha interesse pela essa obra missionária. E hoje, ela está aqui, a missionária Márcia, que esteve ali no Nepal, trabalhando com as meninas dos Olhos de Deus. E ela vai estar falando no pouco tempo que ainda nós temos. Então, eu queria que você ficasse bem atento ao que Deus vai falar. Porque, amados... quando a nossa ilusão é essa, né? A nossa realidade é essa, é muito bom, né? Eu amo vir à igreja, adorar o Senhor. Mas existe uma outra realidade. E essa realidade, nessa noite, através das nossas orações, através da nossa atitude, pode ser mudada, sabia? A igreja do Brasil ela é forte. O Brasil é conhecido como celeiro de missões. É daqui que ele vai te levantar como missionário. É daqui que você vai poder adentrar os hospitais. Lá onde eu estou, minha tia está hospitalizada, eu quero te agradecer você que está orando, está intercedendo. Quando eu entro no quarto, eu sinto assim como se o inferno todo se levantasse ali naquele lugar. Mas Deus tem nos dado tanta graça ali, que da mesma maneira que o inferno se levanta, o Senhor Deus naquele lugar começa a agir de uma forma sobrenatural. E isso num lugar bem próximo. Então, eu não sei qual é a sua realidade aqui, mas nessa noite Deus quer te conscientizar de algo, né? Amém? Queria chamar a missionária Márcia, uma jovem, olha só, tinha 18 anos, pensa. Olha, hoje está aqui. Já esteve no Nepal e ela vai falar um pouco sobre isso. Seja bem-vinda, querida. Pode aplaudir. Amém. Graças e paz. Amém, amados? Eu sei que o tempo está corrido, mas eu sei que eu estou na casa do meu pai. Meu pai ele me ensinou a ser muito educada com o horário, respeitar. Amém? Amém. Então eu prometo para os irmãos que o tempo que me der será respeitado. E como a missionária Edna disse, eu a conheci ela... de ouvir falar quando ela estava em Cabo Verde. Eu estive na formatura dela lá em Contagem. Mas eu jamais imaginei que o Senhor tinha um chamado, apesar do Senhor conhecer meu coração por amar a obra, assim. Mas eu achava indigna de fazer qualquer coisa assim,
para o Senhor, porque a gente pensa assim, quem sou eu? Né? Às vezes você está aí sentadinho e pensa assim, cara, quem sou eu? Eu que preciso de ajuda, não consigo ajudar ninguém. Mas o Senhor, Ele me ensinou a me preocupar com os deles e o Senhor cuidaria de mim. E hoje nós falaremos um pouco da igreja perseguida, e quando eu ouvia, sem realmente ter experimentado aquela realidade, eu morria de medo. O medo tomava conta, e quando foi em 2001, quando eu fui para a base de missões, Missão Cristã Mundial em Goiânia, eu só pensava nisso. Deus, não manda eu para um país assim perigoso, Senhor, porque eu sei que eu vou te negar, eu não vou conseguir. Eu não vou resistir. Se alguém quiser fazer alguma coisa assim, eu não deixo, não permite. E aí eu comecei a ler. As pessoas, né, falavam assim, lê os livros. Aí eu fui ler O Homem do Céu, do Irmão Yun da China. Fui ver o Richard Chamberlain, que chama Nos Subterrâneos de Deus. São livros que você lê e soluça de tanto chorar por conta da igreja. E fui ler livros sobre perseguição, sobre missões, porque eu queria entender como que eles conseguiam aquilo. Mas, quando o Senhor coloca a mão no nosso coração, Ele ultrapassa os medos, as barreiras. E o Senhor me levou para o Nepal, que é ali vizinho com a China e a Índia. É um país, é o único reino hindu, né, do nosso planeta. E é uma igreja, assim, nem vocês viram, que nem foi encenada. É uma igreja que sofre uma perseguição. Apesar que, a partir de 2008, foi estabelecido no Estatuto, né, na Constituição do Nepal, que é um país livre. Mas nós sabemos que a tradição, a religiosidade, faz com que os homens continuem ainda a perseguir os nossos irmãos. E quando eu estive lá, comecei a viver com aquela realidade, acho que não sei, as primeiras instruções, né? A gente aprende a ter um novo estilo de vida mesmo. A gente não pode chamar mais os nossos pastores de pastor. Aí eu cheguei, lembro, no primeiro dia, chamei o pastor lá de pastor, ele falou assim, Marcinha, deixa eu te falar, primeira coisa, meu nome é Silvio, você não pode me chamar de pastor, por favor, nem dentro de casa. Então, todo esse evangeliquez, nosso linguajar, né, eu tive que começar a trabalhar nele. Mas o Senhor, eu não falava ainda a língua nepali, e eu queria expressar o amor de Deus, e o Senhor, Ele, nos nossos momentos com o Senhor, naquele lugar, e orando pela igreja do Nepal, orando pela igreja perseguida, o Senhor falou que Ele iria me ensinar algo novo. E se eu realmente estava aberta. Porque a gente sai daqui com aquela coisa assim, o Senhor vai. Então, como se a gente tivesse muito, né? Para poder dar, para eu ser uma igreja livre, ter várias traduções, tinha, né, todas as revistas, livros possíveis para a edificação pessoal, como cristã. E o Senhor falou assim, Marcinho, eu gostaria que você abrisse mão, eu quero te ensinar algo novo. E ali eu comecei a viver naquele país e comecei a conhecer os nossos irmãos cristãos. Eu lembro que a primeira vez que chegou o pastor Kaji na nossa casa, ele morava no interior do Nepal e a igreja dele foi perseguida, vários irmãos foram assassinados. E aí ele fugiu para Katmandu, que era a cidade onde eu morava, que era a capital do Nepal, que era, né, tido como mais segura. E falou assim, o irmão Kaji vai chegar aqui tal hora. E eu fiquei naquela expectativa, aquela ansiedade, porque eu iria conhecer o irmão que tinha sofrido por amor ao Senhor, algo que eu achava que eu não seria capaz de passar. Então, eu esperei aquele irmão chegar o dia inteiro, esperando chegar um homem raquítico, magro, triste, frustrado, porque irmãos dele tinham sido mortos, a igrejinha dele tinha sido queimada. Quando eu abro aquele portão lá da nossa casa, entra o irmão sorrindo, alegre, cheio de amor e feliz, porque ele estava ali conosco. E eu não acreditei naquilo. Eu lembro que eu sentei assim perto da lareira e ele começou a falar do acontecido. Mas o Senhor é bom, o Senhor é conosco, Ele é fiel, Ele nunca abriu a boca. Irmãos, eu fiquei ali 3 anos e meio no Nepal e não conhecia um cristão para chegar com palavras de derrota, palavras de fracasso. Nossa tradição, nossa cultura aqui é muito assim, vida com abundância, tudo posso naquele que fortalece.
E eu conheci uma igreja que a palavra dela é: Ele não poupou o seu próprio filho. Ele se entregou. Eu sou o filho dele. Eu quero ser parecido com Jesus. E Jesus, ele passou pela cruz. Eu vou tomar minha cruz e vou seguir. Eles não conhecem esses versículos, por mais que eles leem. Eles não conhecem essa vida em abundância. Tudo posso. Ele não poupou o seu próprio filho. Eu acho que foi um dos versículos que eu mais ouvi, foi Romanos 8. Ele não poupou o seu próprio filho. Por que ele me pouparia de passar sofrimento por amor a ele? Muito feliz eu sou. Digno eu sou de morrer por amor ao meu Deus. Aí passaram-se o tempo, eu ainda com aquela confusão na minha cabeça, que eu não entendia aquela igreja. Que igreja é essa? Que me suicida, que ama, parece que sofrer, que ama ser perseguida, que fica sorrindo para todo lado. Eu queria chorar com eles, eles queriam celebrar comigo. E o Jesus, e o Senhor falou assim: filho, eu quero te ensinar. Mas para te ensinar, eu preciso que você se esvazie de você mesmo. Todos nós sabemos que Jesus, quando ele deixou a sua glória, o seu lugar de conforto, o seu lugar de honra, ele se humilhou, esvaziou-se de si mesmo e fez ele como servo, não foi? Marcinha, deixa o seu lugar de conforto lá no Brasil, deixa a sua zona, seus amigos, seu lugar, seu ambiente natural, esvazie de si mesmo. E o Senhor começou a ministrar muito forte no meu coração em João 15, todo o capítulo. Mas eu gostaria de aproveitar o tempo, por isso eu não vou pedir para os irmãos abrirem. Guarda aí, João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o Senhor começou a me ensinar muitas coisas sobre sem mim nada podeis fazer. Você pode falar isso? E o Senhor falou assim: Marcinha, a primeira coisa que nós precisamos, você precisa, a nossa igreja precisa, é abandonar o nosso entendimento de secular e espiritual, que nós temos aqui na nossa igreja brasileira. Porque tudo é espiritual. E eu não vou me aprofundar, mas eu creio que os irmãos vão começar a entender, até o final dessa mensagem. O Senhor começou a falar assim do secular e do espiritual. E do serviço com intimidade. Não é porque eu faço tudo na casa do Senhor que eu sou a pessoa mais íntima do Senhor. Está entendendo? E passava assim 1 ano e meio que eu estava lá no Nepal. Eu parei de orar praticamente pela igreja do Nepal e o Senhor começou a fazer com que eu orasse pela igreja brasileira. E eu, mas Senhor, a igreja do Brasil é uma igreja tão boa, é uma igreja tão viva, tão rica, tão próspera. Ela tem tanto para poder dar às nações, é o celeiro de missões. A igreja da Índia precisa de oração, a igreja do Nepal que precisa de oração. E o Senhor tem me incomodado a orar pela igreja do Brasil. Aí o Senhor começou a falar comigo: quem muito é dado, muito será cobrado. Eles estão recebendo muito. Eu estou dando toda a água do meu espírito, jorrando na igreja. E a igreja brasileira está sofrendo perseguição. Eu, não, Senhor, não, me ajuda. Faz eu entender. E o Senhor começou a trazer uma revelação no meu coração. E eu gostaria de trazer, eu tenho um caderno, os missionários sabem que a gente às vezes trabalha muito com os nossos cadernos. E eu trouxe um pequeno pedaço daquilo que o Senhor ministrou, e eu vou falar, quando for resumir, eu vou falar por que o Senhor me trouxe de volta ao Brasil nesse período. O Senhor falou assim: a igreja perseguida, ela vai escondida para a igreja. Ela tem que arrumar meios de chegar à igreja sem que outros possam chegar até ela. Mas eles se esforçam para estar com os irmãos. A igreja do Brasil, ela tem toda a liberdade, toda a facilidade de ir para a igreja. Mas a igreja perseguida no Brasil, ela é confrontada. Não vai hoje para a igreja não, porque tem um aniversário para você ir. Tem
tem a prova de segunda-feira, tem todos os argumentos necessários para você não vir à igreja. A igreja perseguida, ela não pode pregar a palavra. A igreja perseguida, nossa, não estou falando de vocês, porque eu não conheço a maioria, mas ela fala assim, não fale da palavra, porque você vai ser chamado de religioso. Ah, lá vem um religioso, então não fala da palavra. Negue a Jesus ou morre. Vocês viram aqui, não foi? Negue a Jesus ou morre. Acontece realmente. A igreja do Brasil, a nossa igreja, ela fala assim, para você continuar nesse trabalho, para você continuar no nosso grupo do estudo da faculdade, para você continuar no nosso meio, você vai ter que se submeter a algumas regrinhas básicas. Quantos aqui já foram induzidos ou influenciados a fraudar, a mentir? Isso é negar a Jesus. Nega a Jesus ou morre. E nossa igreja, nosso espírito, porque você é espiritual, amém? Amém. Lembra que eu falei que os nossos irmãos lá viviam um regozijo e se alegrando por estar em comunhão com os irmãos? Mas o espírito deles estava vivo. E aqui na nossa igreja, às vezes não, maioria das vezes, eu sinto o exterior deles, celebrando, jubilando, mas o Espírito Santo que habita dentro deles, sendo afrontados, humilhados. Vocês estão entendendo? Me deram 25 minutos no meu relógio, fala até 12. Amém? Aqui fala que a igreja, ela tem a consciência da gravidade de ser cristão. Eles sabem da gravidade que eles vão sofrer de ser cristão. Aqui nós sabemos da facilidade que nós temos de ser cristão. Sobre a família. Quando nós conhecemos um irmão, eu tive algumas experiências no Nepal sobre isso, de conhecer irmãos, e a primeira, você é cristã? Vamos orar? Vamos marcar de ir na minha casa para nós orarmos? Quando nós conhecemos uns cristãos, ei, cristão, beleza, que massa, vamos comer uma pizza? Com nossa família. Vamos falar da nossa família, que muitos, cada um tem a sua estratégia. Ou eles se entregam à família, falando assim, não posso perder minha família, então eu posso participar de tudo que eles participam. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que realmente... E outros anulam a família. Não vou naquela festa porque minha família é uma bagunça. Mas o que vai fazer a gente mudar é o nosso caráter. É expressar Jesus através do nosso caráter. Gostaria de começar a encerrar essa palavra. Que você guardasse no seu coração a minha experiência, vamos dizer assim, mas eu sei que Deus tem uma experiência com cada um. Que quase um ano atrás o Senhor falou assim, Marcinha, você vai voltar para o Brasil. Irmãos, eu entrei quase em desespero. Porque eu falei, Deus, eu amo a igreja aqui, eu amo estar no Nepal, eu já estou aqui há 3 anos e meio, o que eu vou fazer no Brasil? Eu não consigo mais me identificar, não consigo mais viver, porque eu já estava acostumada, eu já estava disposta a entregar a minha vida naquele lugar. A gente recebeu uma carta da ONU em 2009, nós abandonamos no Nepal porque eles entraram em conflito e eles iriam começar a perseguir, a começar pelos estrangeiros. E um momento assim que eu não sei explicar, o Espírito Santo nos toma de uma forma que você fala, eu não saio daqui. Eu não saio desse lugar. E eu comecei a perceber que não é a nossa força que faz com que a gente negue ou não. É o Espírito Santo que a gente dá liberdade para Ele agir e operar em nós. Não é na nossa capacidade, não é no meu intelecto, não é na minha vontade, mas é pelo Senhor. É um Espírito Santo que nos induz. E eu estava ali, já tinha vencido todas as barreiras, o medo, do preconceito naquele lugar. O Senhor falou, Márcia, você vai voltar para o Brasil. E ali foram 4 meses de palavra em cima de palavra, e de luta em cima de luta, para eu voltar para o Brasil. E quando eu voltei,
E o Senhor começou a ministrar, e eu falei assim, eu não quero mais pregar na igreja. O Senhor começou a trabalhar no meu coração nesse sentido de falar assim, filho, eu te trouxe para você pregar para a igreja de uma forma diferente. Porque aí eu comecei a trabalhar com os jovens apenas, com as moças. E falar isso que eu estou falando aqui para vocês, mas de uma forma mais profunda e de uma forma mais pessoal com cada uma delas. De realmente parecermos com Jesus no nosso caráter. Começar pelo nosso caráter. Porque eu comecei a conhecer cristão na minha sala, que era tão lindo a forma dele se vestir, camiseta de Jesus, aquela expressão de ser cristão. Mas eu conheci um colega dele que mora 2 ruas da casa dele e falar assim, fulano mora perto da minha casa. Ele tem carro, mas ele prefere ir de ônibus, porque quando ele sai daqui, ele tem muitas coisas para resolver. E as únicas vezes que ele me ofereceu carona, ele para num posto de gasolina e fala, pô, cara, você não pode ajudar aí não, porque a gente está quebrado aqui. E esse rapaz que conversou comigo, ele não é cristão, ele nem tocou no assunto de ser cristão. Eu comecei a falar assim, Senhor, como é fácil a gente usar aqui camisetas e ter um linguajar que fala de ser cristão, mas no momento a gente precisa parecer com Jesus, o povo trava. E esse caráter que eu gostaria de trazer para a nossa igreja. E o Senhor começou a falar, e tem falado comigo. 7 meses depois que eu voltei para o Brasil, meu irmão, ele sofreu um acidente de moto e veio a falecer. E 7 meses eu estava aqui, eu não estava ministrando mais na igreja. Porque eu tinha que aprender a pregar novamente para a igreja brasileira. Porque eu pensei assim, se eu for pregar, o povo vai me odiar. Mas o que o Senhor começou a falar comigo? 1 mês depois que o meu irmão faleceu, eu agradeci muito ao Senhor por ter estado aqui nesse momento difícil, hoje morar com a minha mãe, que é viúva, e agora perder um filho. E o Senhor falou assim, não se preocupa, Márcia, eu vou te usar, porque a igreja ela é minha. E as pessoas, você vai poder falar assim, aquilo que eu estiver colocando no seu coração, e não se preocupe, eu vou cuidar de você. Você pode ser, sim, perseguida no Brasil, mas eu vou cuidar de você. E até, vamos dizer assim, não é essa palavra, mas o medo que eu estava tendo de ministrar novamente na igreja do Brasil, o Senhor tem tirado do meu coração. Porque eu sei que a minha vida é dele. E agora mesmo eu posso pegar aquele carro ali, acontecer alguma coisa, eu partir para a eternidade. Mas eu vou saber que eu fiz aquilo que meu Pai mandou eu fazer. E eu quero agradecer a vocês a oportunidade de poder trazer um pouquinho dessa palavra sobre a igreja perseguida, sim, do Nepal, mas sim uma igreja perseguida que está do seu lado. Vamos orar, amém? Coloque-se de pé agora, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por estar na Tua casa. Obrigada por estar com os meus irmãos. Obrigada pela oportunidade de falar da Tua palavra e aquilo que está no Teu coração, Senhor. Eu sei que muito o Senhor tem ainda para falar com os Teus filhos. Mas não somos nós, Senhor, é o Teu Espírito. Senhor, gere fome e sede neles pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa onde estivermos falhando, onde o Teu caráter não está sendo expressado. Oh Deus, eu oro pelos Teus filhos, Pai, pelos Teus escolhidos, pelos Seus herdeiros, que eles possam viver, Senhor, sim, o caráter de Jesus, negando a si mesmo, tomando a forma de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelos nossos irmãos nas nações, os nossos irmãos missionários, Pai, aqueles meus amigos, oh Deus, cada um deles, guarda, Pai, fortalece-os no Senhor, em nome de Jesus. Amém.